Quando a voz de Deus rasga o silêncio primordial, não há resposta mais bela do que a luz que se ergue. Gênesis capítulo 1 é mais que um relato científico. É uma declaração de ordem espiritual. No quarto dia da criação, a introdução dos luminares no céu sela o ritmo do tempo e da revelação divina. Este momento não foi apenas um gesto estético, foi um ato governamental, um decreto espiritual. O tempo começa a ser contado, e com ele os ciclos da aliança, os marcos da profecia, os sinais das dispensações. A luz agora não é só visível, mas ela também é mensageira. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. A criação até aqui já tinha a luz, ou seja, a luz de Cristo. Mas agora a luz passa a vir de fontes visíveis, posicionadas no firmamento para reger e orientar a terra. Esses luminares, eles não surgem por acaso, eles são instituídos com 3 propósitos fundamentais. E fez Deus os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. A escolha da palavra hebraica meorot para se referir aos 2 grandes luminares celestes deriva da palavra que também é hebraica, or, que significa luz e indica que esses corpos celestes não são apenas decorações celestiais, são instrumentos ativos de iluminação. E sua função excede o físico. O simbolismo é profundo. A luz visível nos aponta para a luz verdadeira que é Cristo. Logo, os luminares celestes são mais do que estrelas e planetas. São ecos cósmicos do Cristo glorificado. Essa associação entre luz e divindade é uma constante em nossa doutrina. Mosias declara que Cristo é uma luz que é infinita, que nunca se pode apagar. O que nos mostra que, ao ordenar as luzes celestes, Deus não estava apenas moldando o firmamento. Ele estava inscrevendo a glória do seu Filho no céu, para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Se os luminares são como testemunhas silenciosas, então os sinais e estações são suas falas, tá? A palavra hebraica otot, que se traduz sinais, aponta para eventos marcantes, como o arco-íris após o dilúvio, que serviu como um selo de aliança entre Deus e os homens. E Moadim, que se traduz estações, não se refere apenas ao clima, mas aos tempos sagrados. Inclusive as festas de Israel, que eram celebrações proféticas do plano de salvação. Essa ideia de tempo sagrado, ela se desdobra na doutrina dos santos dos últimos dias. O Senhor divide a história em dispensações, que são períodos em que Ele revela sua vontade a profetas escolhidos. Portanto, os céus, marcando dias e anos, nos ensinam que Deus age dentro do tempo, mas o faz com precisão divina. Tudo tem o seu tempo determinado. E esse tempo é regido pelos próprios luminares que Ele colocou nos céus. A criação do tempo é, assim, o palco sobre o qual
a redenção será ensinada. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. O uso do verbo governar, traduzido do hebraico mashal, indica autoridade. Os luminares têm poder regente, e esse governo não é apenas astronômico, é simbólico. O sol, com luz própria, representa Cristo, o sol da justiça, que reina com glória sobre a criação. Já a lua, que reflete a luz solar, representa a igreja, cuja missão é refletir a luz do Salvador neste mundo escuro. Em terceiro nef, o próprio Cristo instrui: portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Assim como a lua depende do sol, nós dependemos de Cristo para brilhar. E as estrelas? Você me pergunta agora. Elas representam os justos, como um dos graus de glórias descritos em Doutrina e Convênios 76, 70 e 71, onde os filhos da luz são comparados às estrelas, semelhantes em glória, mas distintos em intensidade, para fazer separação entre a luz e as trevas. Aqui, o ato de separar adquire profundidade espiritual. Separar luz e trevas não é apenas organizar o cosmos, é fundar o princípio do discernimento. A mesma palavra será usada mais tarde para ensinar os sacerdotes a distinguir entre o santo e o profano. Essa distinção é fundamental na teologia santa dos últimos dias. A oposição é necessária para o arbítrio, e o homem é um agente livre para escolher a luz. Na separação entre luz e trevas, Deus ensina sobre a existência de leis eternas, as fronteiras espiritual e a necessidade da escolha consciente. A criação se torna então o primeiro sermão doutrinário, onde cada separação é uma chamada à santidade. À medida que os luminares governam o céu, somos convidados a refletir sobre o governo espiritual da luz em nossa própria vida. Cristo, o sol da justiça, deve reinar em nosso coração. Como a lua, refletimos essa luz, iluminando aqueles ao nosso redor. Nós somos luminares menores, mas não somos menos importantes. Ao mesmo tempo, precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, como os luminares que nos lembram de que há estações sagradas, dispensações que se encerram, profecias que se cumprem. E por fim, precisamos dizer: esse refrão da criação não é mera apreciação estética. Deus reconhece a bondade daquilo que traz luz, ordem, governo e distinção. Pois tudo isso aponta para seu plano eterno de exaltação de seus filhos. Quando contemplamos os céus, não vemos apenas astros, vemos o reflexo de verdades eternas. Vemos uma sinfonia de luzes que nos convida à santidade. A terra foi feita gloriosa e bela para ser um espelho da glória de Deus. Que sejamos, pois, pequenos sóis e luas na noite deste mundo. Que nos movamos em nossa ordem como os corpos celestes e iluminemos a terra com nossa fidelidade ao Salvador.
pois o firmamento que ele criou lá no alto é um convite a erguermos também o firmamento de nossas almas, onde só a luz pode habitar. E chegamos ao final deste episódio. E nós precisamos irradiar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. E é você que vai me ajudar a fazer isso. Então, não custa nada. Deixa teu like, se tu gostou, se tu não gostou, lá nos comentários me diz por quê e o que você achou que não foi bom. Compartilha o link deste vídeo. Você está em tantos grupos no WhatsApp. Compartilha lá, deixa as pessoas escolherem se querem assistir ou não. Te inscreve se ainda não está inscrito. Vamos juntos somar, compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.